Então, a gente está vendo aí que o Estado brasileiro está passando por muitas dificuldades, né? Tanto quando se fala em União, quanto o Estado do Rio Grande do Sul. Diferentemente de alguns outros estados, pegar Santa Catarina, a realidade é bem diferente. O Estado cresce muito, muitas empresas se estabelecem ali, enfim, vive um ciclo econômico realmente de prosperidade. Quer dizer, do ladinho aí do rio, o município de Santa Catarina tem completamente uma outra estrutura produtiva e de desenvolvimento econômico. Mas por que eu estou falando isso? Porque realmente o Rio Grande do Sul vem passando por muitos problemas, principalmente aí no que diz respeito às contas públicas, né? E isso está interferindo diretamente, né? Interfere diretamente na economia, porque professores, servidores públicos com salários atrasados, né? Escolas em greve, enfim, isso quebra toda a dinâmica de consumo, né, das famílias, enfim, do rendimento das famílias e interfere diretamente na economia como um todo. E o que precisaria, quer dizer, olhando para essa situação toda, sem dúvida que precisaríamos de reformas, mas ao mesmo tempo acho que a reforma, né, e aí no meu ponto de vista, deveria acontecer de cima para baixo. Acho que teria que reformar assim, muita coisa tem que mudar naquilo que se diz da gestão pública. A gente vê que os municípios na região já estão fazendo isso. Aqui no Alto Uruguai já fazem as suas mudanças, mesmo que pontuais, eu diria, talvez, ou não, quer dizer, eles já estão fazendo alterações na maneira de gerir a coisa pública. E o Estado tem que fazer a mesma coisa, sem dúvida. Isso vai passar por cortes e, enfim, por uma série de medidas? Acho que sim. Mas por que não começar dando o exemplo, o próprio governo dando o exemplo, fazendo uma varredura em tudo que é de desperdício no poder executivo, no poder legislativo? Por que não olhar para esse ponto? O Rio Grande do Sul tem uma dívida muito elevada, uma dívida pública, está se tornando impagável. Por que não auditar essa dívida? Começar pelas grandes contas e não somente em desestruturar cadeias como a da educação. Precisa sim de mudanças. Não há nenhuma dúvida que precisa. Que o Estado tem que se refazer e tem que mudar a sua maneira de entender e de levar o serviço público. E repito, os municípios da região já estão fazendo isso. Agora cabe ao Estado fazer isso, mas ele tem que dar o exemplo, tem que cortar na própria carne, tem que mudar a sua estrutura inicialmente. E acho que isso não está sendo feito. Quer dizer, os altos salários também que existem, porque um professor ganha aí aposentado 3, 4 mil talvez, não sei se chega a isso, um professor aposentado, mas existem muitas pessoas no Rio Grande do Sul que ganham 50, 60 mil de aposentadoria como servidores públicos. 30, 40, 50, 60, até mais. Ou seja, tem que se olhar para cima também. Tem que se olhar a estrutura como um todo e tentar realmente mudar essa situação. E se não fizer isso, vai ser aquela coisa de sempre. Joga-se a conta e todo o peso da mudança nos serviços mais essenciais e básicos. A gente não pode ter um professor completamente desmobilizado, completamente desmotivado para entrar na sala de aula. E isso a gente vem falando aqui, o professor, muito mais que simplesmente ensinar, ele tem um valor muito grande, a questão de valores, um valor social, quer dizer, envolve toda uma concepção de vida que é fundamental para o desenvolvimento da economia, para o desenvolvimento daquelas pessoas, enfim, para estruturar tudo o que acontece. Então acho que é preciso mudar. É preciso rever, mas o governo tem que começar a cortar na própria carne, diminuir a sua estrutura, olhar para os altos salários também, né? E fazer efetivamente as mudanças. Diminuir impostos, a gente paga muito imposto no Rio Grande do Sul. Se olhar para Santa Catarina, nossos impostos são muito mais caros. E tudo isso pesa, tudo isso contribui para que a gente não se desenvolva e não saia desse atoleiro que a gente
que a gente está há muitos anos. Então, basta saber agora se isso realmente vai acontecer ou se vai ser o que é feito como de praxe, como está sendo feito também aí no governo federal. Vamos jogar conta para o andar de baixo e que o resto se exploda. É isso aí.